A Grande Verdade. Entrevista. Engenheiro, economista, educador, professor universitário, escritor com mais de 40 livros publicados, governador do Distrito Federal, senador, ex-ministro da Educação, ex-candidato à presidência da República em 2006. Senhor Cristóvão Buarque, como é que eu chamo o senhor? O senhor é o quê? Como é que o senhor quer ser tratado aqui? Professor pernambucano. Professor pernambucano, é isso aí, muito bom. Professor pernambucano Cristóvão Buarque, obrigado por aceitar o nosso convite para falar com a gente aqui. Já deu para perceber que é um programa jovem, a gente fala com o público jovem, principalmente aqui nessa rádio. E a gente... Olha, eu gosto tão pouco da expressão ex, que eu estou casado há 51 anos com a mesma mulher. Uma vez ministro, sempre ministro, é isso? Não, uma vez ministro passou, foi ministro, pronto, não precisa estar ex. Eu não gosto da expressão ex. Professor eu sempre sou, porque aí é uma questão de estar sempre praticando e fazendo. E pernambucano também, um pouco de brincadeira, mas também é verdade. Então, tem coisa que eu sou, tem coisa que eu fui. Acho que eu fui ex, mas eu prefiro não ser lembrado como ex, e sim como o que eu sou. Então tá bom. Por exemplo, candidato a comentarista do seu programa. Tá certo. Bom, já que o senhor foi candidato a presidente da República, eu queria saber como é que o senhor está vendo aí o tabuleiro das eleições do ano que vem. Tem muita gente se mexendo, a gente teve aí várias notícias nos últimos dias aí. O Lula conversando. Hoje o Lula vai jantar com o Geraldo Alckmin. Tá sabendo dessa, né? Eu li nos jornais e quero dizer que eu vejo com muita satisfação. Faz 2 anos eu publiquei um pequeno livro, Por que Falhamos?, de Itamar a Temer. Esse bloco que eu chamo de democratas progressistas. E são 24 erros que nós cometemos, eu acho. E o primeiro foi a disputa entre PSDB e PT, cuja diferença em relação ao programa para construir o Brasil é muito pequena. Não há grandes diferenças entre PT e PSDB do ponto de vista do rumo para o Brasil. Tem diferença de como usar o Estado, por exemplo, política salarial, mas é o mesmo projeto. Então, quando eu vejo essa conversa, eu acho extremamente positiva. Uma busca de diálogo entre forças que não se encontram por causa de orçamento secreto, não se encontram por causa de mensalão também, não vamos esquecer, se encontram querendo discutir o que fazer com o Brasil. Eu vejo com muita satisfação, como vi o almoço lá atrás do Lula com o Fernando Henrique Cardoso também. Bom, professor, eu vou fazer uma pergunta sobre educação, né? Tenho várias coisas, perguntaria várias coisas, inclusive sobre o Enem, mas tem uma outra que eu gostaria de perguntar, que está relacionado com o campo da educação de maneira mais ampla, né, depois da pandemia. Quer dizer, a gente tem uma situação em que notícias, né, e infelizmente uma situação muito triste de professores que relatam que seus alunos desmaiam de fome nas escolas, professores que estão relatando agora uma dificuldade muito grande das crianças que estão voltando para o ensino presencial com um grande déficit do ponto de vista de conteúdos e também de convivência nas escolas, etc. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vê o Brasil, os desafios do Brasil, que já tinham desafios em relação à educação, agora no pós-pandemia, né? Então, como que seria a educação no Brasil, principalmente na educação do ensino fundamental, né, e do ensino médio? Como que o senhor vê os desafios, o que o Brasil tem pela frente e o que lição a gente poderia aprender de outros países, ou mesmo do próprio país? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo problema da fome, separando da educação, embora com fome ninguém aprenda. Eu lamento muito que, tendo 20 milhões de pessoas com fome, e muito mais que isso, com insegurança alimentar, o Brasil não esteja parando Congresso, Presidente da República, Judiciário, numa vigília de como resolver o problema da fome. Porque uma vigília como essa, durante poucos dias, resolveria. Tem como. A África não tem. Mas o Brasil é o maior exportador de alimentos. Mesmo que o alimento não seja comestível, todo ele, mas o Brasil tem como resolver o problema da fome se, de fato, se debruça sobre isso. E sem criar pressões inflacionárias. Basta realmente querer. Então, é uma tragédia que o Brasil tenha fome e que não esteja querendo resolver, não esteja cumprindo esse papel, porque esses R$400 do auxílio o Brasil não vai resolver. E mais que isso, com essa indiferença que a gente vê propaganda na televisão o tempo todo de comida, programas de alta culinária,
com pessoas com fome assistindo. Dito isso, que daria para resolver se houvesse uma ênfase, como o Betinho, 30 anos atrás, inclusive, deu um salto, eu falo da educação. Nós era como se fôssemos um povoado de casebres, com algumas casas boas, e veio um terremoto. O terremoto destruiu os casebres, ameaçou a estrutura das casas. Essa é a educação brasileira. Está ainda pior do que estava, mas já estava muito ruim. E falo com a responsabilidade de quem foi ministro por um ano apenas, mas foi. Culpa de todos nós, o quadro educacional. Todos nós, e não só eu e os que vieram antes também. Como vamos resolver o problema do terremoto em cima dos casebres? Nós vamos ter que, primeiro, levar as crianças para a escola, porque até hoje tem escola que não está dando aula. Não pode continuar assim. Segundo, vamos ter que preencher esse buraco cognitivo de crianças que ficaram um ano sem escola. O Brasil foi o único país que ficou tanto tempo sem aula. Os outros tiveram aula, tomaram medidas sanitárias e botaram na escola. Vamos ter que recuperar professores que não voltam, prédios que estão depredados, equipamentos que foram roubados. Tem que ter um esforço emergencial grande. Inclusive um esforço psicológico, não só pedagógico, e até neurológico. O cérebro é mais ou menos como os músculos. Se a gente não usa, ele definha. Tem problemas nos neurônios. Isso é de imediato que o Brasil tem que fazer. Nas públicas, que é uma tragédia grande, e nas particulares, que também tem problema, e vai precisar de apoio, de financiamento para recuperar as escolas, trazer de volta professores. Agora, isso eu quero dizer que não vai, Isabela, resolver o problema da educação brasileira, que é mais profunda. Nós precisamos de uma estratégia de mais longo prazo, de como fazer com que o Brasil seja campeão mundial de educação, que está entre os primeiros, não digo maior, é impossível, aliás, não tem um melhor, está entre os 10 melhores do mundo, e que a educação dos pobres seja tão boa quanto a dos ricos. Se a gente tivesse isso, o Covid não teria criado tanto problema. O problema do Covid realmente foi o desastre que o Covid pegou na educação. Se fosse sólida a educação, teria problema, mas não grave. E aí eu creio que nós precisamos de ter, de fato, um governo que queira nacional. Para isso, o presidente da República precisa trazer o problema da educação de base para ele, porque vocês sabem que hoje não é do presidente. Hoje o presidente só se preocupa, e o ministro da Educação, com o ensino superior, e um pouquinho com as escolas técnicas, e distribui um pouco de dinheiro do Fundeb. Não tem responsabilidade. Essa é uma tragédia. Criança devia ser uma responsabilidade nacional. No Brasil não é. No Brasil, criança é uma responsabilidade municipal. Tinha que ter um ministério só para a educação de base. Se já tem muito ministério, fecha outros. Tem que ter, e aí a minha defesa, é um programa que vai aos poucos, ao longo de algumas décadas, substituindo os sistemas municipais por um sistema robusto, forte, nacional de educação de base, como a gente já fez com as escolas técnicas e como a gente fez com as universidades. Isso é que a gente precisa, mas para isso precisa ter um governo nacional que queira. E aí vem a dificuldade, porque nem a gente vê esse governo nacional, nenhum partido, nenhum candidato querendo, e nem, sinceramente, a gente vê os eleitores com essa preocupação. Ainda não é um sentimento nacional de querer educação da máxima qualidade e qualidade para todos. Só para concluir, ontem eu estava vendo televisão o anúncio de que o Messi ganhou a bola de ouro. Eu garanto que muita gente ficou frustrado porque o nosso Neymar ficou lá em 16º. Mas todo ano é distribuído em Estocolmo o Nobel. Não tem um brasileiro que fique triste porque não foi um brasileiro que ganhou. A gente fica triste porque não ganhou a bola de ouro. Mas por não ter ganho o Nobel, a gente não fica triste. Não entra como objeto de desejo do Brasil ser muito bom em educação e o filho do pobre ter uma escola tão boa quanto o filho do rico. Quase que não acreditam. Então, há uma mentalidade que dificulta escolher políticos que queiram. E sem políticos que queiram nacionalmente, não vamos dar o salto, enquanto a educação for uma questão dos 5.700 prefeitos. Eles nem têm condições e são muito desiguais entre eles. Criança não pode ser abandonada ao município. Criança tem que ser uma questão nacional.
Ô César, só um segundo, eu preciso entrar aí, porque é isso que o professor Cristóvão Buarque acabou de dizer. Como é que a gente muda essa mentalidade, professor? Porque eu lembro, em 2006, o senhor foi candidato à presidência da República e o senhor teve a ousadia de se candidatar com uma única bandeira, fazer uma revolução na educação do Brasil. Incrível. Inclusive, votei no senhor lá em 2006. Agora, o povo não embarcou nessa, né? Muito obrigado. A população não embarcou nessa história. Hoje a gente está vendo um candidato, um recém-candidato filiado aí a um partido, usando a única bandeira do combate à corrupção. Que ele vai combater a corrupção porque ele já foi juiz e porque ele sabe como combater a corrupção. No entanto, as pessoas não se perguntam, mas peraí, corrupção é o principal problema do Brasil? Eu não estou dizendo que não seja um problema, mas é combatendo a corrupção que a gente vai resolver a fome, que a gente vai resolver a educação, a economia. O senhor veio com a bandeira da educação e as pessoas não entenderam. O que falta para mudar essa mentalidade? Como é que muda essa mentalidade? Primeiro, tendo paciência. Isso não muda só porque a gente quer. Nem mesmo se tivesse um grande estadista que de repente surgisse, que não foi o meu caso, obviamente. Se surge, não consegue. As coisas têm o seu momento. Mas tem razões para ficarmos otimistas. Por exemplo, eu creio que já se percebe no Brasil um certo desejo de ter diploma universitário. É diferente do desejo de ter conhecimento. Até porque diploma, a sensação que grande parte da população tem é que ele ganha, não que ele conquista. Não há ideia de que para ter conhecimento precisa ter muito esforço. Já para ter diploma, parece que chega ali a formatura. Por isso, o Brasil dá importância, sim, já à educação superior, ao ensino superior. É um passo. Eu acho que daqui a algum tempo vai surgir, sim, vai permear para baixo a ideia de que para ter diploma, porque hoje já se sabe que sem diploma você não tem futuro, para ter diploma precisa estudar, precisa ter conhecimento. Para isso, precisa cuidar desde a primeira série do ensino fundamental, até de antes, cuidar das crianças. Você vê, a Isabela disse que queria falar do Enem. O Enem foi criado pelo ministro Paulo Renato para avaliar o ensino médio. Daí o nome, exame no ensino médio. Pois bem, Exame Nacional do Ensino Médio. Sabe como é que estavam as escolas? Ninguém dava a mínima. Só se descobriu o Enem e foi para os jornais do país e as televisões quando o Enem deixou, ou pelo menos ficou secundariamente para avaliar e examinar o ensino médio e passou a ser um instrumento de entrar na universidade. Aí ele ganhou notoriedade. O ministro da Educação, ele só apareceu agora, primeiro porque deu problema, mas segundo porque é o Exame Nacional para ingresso na universidade. Eu até acho que devia mudar o nome. Não é mais Enem, é Exame para ingresso na universidade. Então, esse fascínio pelo diploma universitário é um passo, mas ainda atrapalha. Nós ainda não conseguimos descobrir que é preciso que cada criança, jovem, adolescente, que saia do ensino médio, já saia razoavelmente preparado para enfrentar o mundo. Falando pelo menos um idioma mais, tendo um ofício, sabendo as bases da matemática, das ciências, até para poder fazer um curso superior. Se quiser, se não quiser, ele teria condições de ter um emprego satisfatório. Respondendo a sua pergunta, então, precisamos de paciência. Vai chegar o momento em que se descobre isso. Durante quase 100 anos, o Brasil só pensava em agricultura. Chegou Juscelino Kubitschek, que era um estadista, mas, ao mesmo tempo, no momento preciso, e disse, não, esse país vai ser industrial. E conseguiu. Nós somos um país com alto grau de industrialização que não tínhamos até os anos 50. Vai chegar o momento da educação. Não sei se nós vamos ver. E não sei qual será o prejuízo que o Brasil vai ter por ter demorado tanto. Mas, primeiro, agradeço o seu voto, um daqueles 2.600.000. E concluo dizendo, está vendo? Valeu a pena. Estamos nós falando aqui daquela campanha. Valeu a pena. E são pequenos passos que a gente tem. E concluo dizendo o seguinte, sabe o que é preciso? Convites para participar desse programa com você, falar sobre isso. Já falei, está contratado. Debater. Aos poucos, eu acho que vai surgir esse sentimento nacional como educação sendo mania nacional. É isso que a gente precisa, criar uma mania nacional pela educação.
Boa, professor. Vai lá, César, de economista para economista agora. Boa. Primeiro, muito legal estar falando com você, Cristóvão. Também sou economista aí, como o Aldrin já adiantou, e a minha pergunta é mais ou menos nessa linha de o que deve ser feito. Os economistas têm muita mania de apresentar solução para tudo, como que é melhor ambiente de negócios, como que faz o país crescer mais rápido, como que industrializa, como que aprimora o setor de serviços, como diminui a pobreza, distribui renda, etc. Mas eu fico com a sensação, eu tenho a impressão que é a sensação de muita gente de que, de fato, nada acontece. Os economistas, eles apresentam muitas sugestões de solução, mas o ritmo da política é diferente. O PIB do Brasil só vem encolhendo, o PIB per capita da Argentina, inclusive, é maior do que o do Brasil, porque o do Brasil encolheu mais do que o da Argentina nos últimos 10 anos. E apesar de acontecerem algumas reformas, as poucas que acontecem parece que não surgem efeitos que são esperados. A minha pergunta para o senhor, Cristóvão, o que tem que ser feito na política para o país destravar de vez, para as coisas seguirem na direção certa e não parecer que a gente está enxugando gelo e patinando sem sair do lugar? Primeiro, César, eu vou falar o que é que a política tem que fazer para que a economia melhore. Aí depois eu falo o que é que a gente precisa fazer na política para que ela melhore. Quando eu comecei a estudar economia, muito antes de você, obviamente, nós falávamos em 3 fatores de produção: capital, trabalho e recursos naturais. Depois veio o know-how, e junto com o know-how, inovação. Eu creio que hoje o fator fundamental de produção chama-se confiança. Confiança que vem da estabilidade monetária, que vem de um quadro de pobreza não grave, de concentração de renda não grave, que vem de segurança nas ruas, que vem de regras estáveis. Isso que a política precisa fazer para que a economia volte a crescer. Os economistas saberiam como fazer, mas é preciso ter confiança. Quando a gente diz confiança do mercado, todo mundo pensa que isso é discurso de direitista. Eu chamo o mercado dos dois lados. O mercado é composto pelos investidores e pelos consumidores. Eu não tenho R$1 investido, nem nada. Mas eu sou mercado, eu compro sapato, eu compro livro. Então eu sou mercado. Precisa confiança. Com confiança, o capital vem de fora hoje por causa da globalização. O resto a gente consegue. Agora, além da confiança, olhando um pouco mais longe, isso aí tem que ser rápido. A gente precisa de educar a população. Você falou Argentina. A Argentina tem um PIB per capita maior que o Brasil, que tem uma educação melhor que a brasileira, apesar da decadência da educação deles também. E graças a essa educação tem uma produtividade melhor que a nossa. A produtividade brasileira é uma vergonha. Nós estamos entre as 10, 12 economias do mundo por causa da população grande, não por causa de uma economia eficiente. Então eu acho que o fundamental era trazer confiança. Dizer, olha, pelos próximos 20 anos as coisas vão ter regras fixas. Isso o real trouxe. O plano real trouxe estabilidade, mas trouxe confiança também. E aí diminuiu a concentração de renda, diminuiu a pobreza, as coisas funcionaram melhor, o PIB cresceu, se distribuiu menos mal. Agora, como vamos ter uma política para isso? Aí eu não tenho resposta, porque a nossa política ela é baseada na solução de atender às aspirações imediatas, chamado populismo. E o populismo não está preocupado em confiança, está preocupado em resolver agora. Se vai dar inflação ou não, problema dos próximos políticos. Então aí é que está a dificuldade, como quebrar o populismo. E falando de colega para colega, como fazer com que os nossos keynesianos ajustem as ideias de Keynes para a realidade até cultural brasileira. Nós pegamos o keynesianismo inventado para a Inglaterra, para os Estados Unidos, onde a economia já funcionava, estava apenas em crise, a nossa não, a nossa precisava crescer. Quando os políticos não têm tradição populista e, portanto, sempre teve responsabilidade fiscal, e trouxeram para cá do mesmo jeito, como se diz por aí, mimeticamente. Essa aliança, economistas keynesianos miméticos com políticos populistas, eu acho que foi a grande tragédia da política socioeconômica brasileira das últimas 40, 50 anos. Alguns vão até mais atrás, lá no final de Getúlio Vargas. Mas como quebrar essa aliança
do keynesianismo mimético, irresponsável, portanto, com o populismo político. Esse é o grande desafio nosso, mas eu não sei como fazer. A não ser conversar com vocês, conversar com outros, mas não sei, levantar o problema. Professor, eu acompanhei uma entrevista com o senhor agora recentemente, em que o senhor faz uma avaliação que eu considero muito pertinente a respeito do governo Bolsonaro, uma avaliação que eu considero importante, que, em linhas gerais, eu até pediria para que o senhor pudesse, por favor, né, se possível for, trazer um pouco dessa avaliação do governo Bolsonaro aqui. Mas teve um momento que eu considero muito interessante, curioso até, em que o senhor fala a respeito do seu candidato para 2022, pelo menos naquele momento daquela entrevista, porque nós tivemos outros personagens que chegaram agora recentemente. E naquele momento o senhor, inclusive, fala a respeito de como setores da esquerda enxergam o senhor, especificamente o próprio PT, que coloca ao senhor o título aí de golpista em função do seu voto lá na Dilma, e o senhor aponta o Lula como uma solução. O senhor quase que fez uma campanha ali para o Lula naquele momento, naquela entrevista. Não sei se o senhor ainda está pensando dessa forma, o senhor ainda vê o Lula como uma solução, se o Lula é realmente o melhor voto para 2022. Então, em resumo, a pergunta ela trata sobre essa situação da avaliação do governo Bolsonaro e da solução Lula para 2022. Olha, você colocou muito bem, eu disse naquela hora, e eu continuo achando isso. Eu não apenas sou tratado como golpista, embora os petistas não se consideram golpistas quando votaram pelo impeachment do Collor, foi um processo igualzinho, as causas podem ser diferentes, mas eu sou mais renegado ainda ter votado e defendido até hoje o teto de gastos. Eu até no governo que está surgindo na Alemanha, que vai unir 3 partidos que se opunham, eles estão colocando o teto como uma dos compromissos. E lá está a esquerda, a direita e verdes. Então, de fato, eu sou tratado como renegado. Mas eu creio que nada é pior no Brasil do que a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi eleito como pessoa física. Se ele for reeleito, vai ser a pessoa jurídica dele. Porque agora todo mundo já sabe do que ele é. Naquela época tinha algumas esperanças. Agora já sabe, é o governo dele. Por isso, a grande tarefa de todos nós nesse país, que somos democratas, eu até diria patriotas, é não deixar a reeleição do Bolsonaro. Quem não é negacionista na política percebe que só tem Lula e o PT com a força para chegar ao segundo turno. Até porque os outros estão todos divididos. E nenhum deles tem alguém com o carisma, nem mesmo o Ciro, que pareceria ter, nenhum. E aí todo mundo diz, não, mas não importa, a gente faz o primeiro turno e no segundo apoia o Lula. O que eu acho, e eu fui candidato uma vez, e posso falar nesse sentido, o que eu acho é que no primeiro turno nós falamos tão mal dos outros, como eu briguei com Alckmin e com Lula, que no segundo turno, em 2006, eu não disse em quem votei, porque fiquei constrangido. Eu critiquei esses caras, como é que eu vou agora apoiar? Eu temo que o primeiro turno seja de tal forma brabo, que o segundo turno os candidatos todos vão ficar quietos, calados. Metaforicamente vão para Paris, como foi Ciro, por exemplo. E aí eu temo que por rejeição o Lula pode perder para o Bolsonaro. Por isso eu defendo um plebiscito no primeiro turno. Todo mundo contra Bolsonaro. E como hoje o mais forte é Lula, o mais forte é o PT, não adianta a gente negar isso. Vamos deixar para brigar com o PT e Lula em 2026. E agora apoiar. Mesmo que o Lula e o PT não colaborem, porque eles precisavam colaborar. Eles precisavam colaborar primeiro, o Lula perdendo qualquer rancor com o passado, que sofreu, vamos reconhecer. Tem direito ao rancor. Mas não tem na política, tem na alma dele. Reconhecer que tem que respeitar, eu não vou dizer o teto necessariamente, mas rigor fiscal. Como ele fez, o Lula, nos primeiros anos, no primeiro mandato dele. No segundo já abriu por causa da marolinha, que ele chamou. Tem que reconhecer que não vai conseguir governar sozinho o PT, e nem só com os pequenos partidos de esquerda, e nem só usando outra vez mensalão para comprar o Centrão.
tem que reconhecer que é preciso um governo de coalizão. Tem que reconhecer e dizer desde já que só vai ficar um mandato, não vai querer 2 mandatos. Eu creio que o Lula deveria colaborar com isso. O ideal mesmo é que o Lula coordenasse a escolha de um outro nome. Mas esse outro nome não apareceu ainda. Quem é que ele vai? Se você chega para ele e diz isso, ele diz, tudo bem, quem? Eu não tenho nenhum para dizer. Então, eu acho sim, Cleison, você ouviu bem, e eu repito, hoje eu defendo que Lula seja o candidato de todos que não querem Bolsonaro já no primeiro turno. E em 2026 a gente briga entre nós para ver quem é que tem a melhor proposta para o futuro do Brasil. Tá certo. Essa é a opinião do professor, senador, governador, ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e agora novo comentarista do programa aqui. Professor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, por aceitar falar com a gente. A gente chegou ao final do programa. Passa rápido, né? Gostou? Respeitamos o senhor? Gostei muito, sobretudo, como sempre, das perguntas. Eu sempre digo, quem faz uma entrevista é quem pergunta. Quem responde já está pronto. Muito obrigado pelas perguntas, pelo espaço. Fiquei muito contente. Me convidem outras vezes para outras entrevistas. Está convidado já. Obrigado, viu? Professor Cristóvão Buarque falou com a gente aqui hoje. Obrigado, professor. A grande verdade.